Vivemos em uma sociedade que está acontecendo milhares de coisas neste exato momento, neste segundo. Você está trabalhando, executando a função, pensando em outras atividades e planeja outras coisas para o seu futuro e falta uma coisa: o foco. E é isso que a gente vai falar hoje. Com o advento da tecnologia, com o advento do conhecimento, a acessibilidade desses instrumentos possibilitou a gente fazer diversas coisas e ter diversos pensamentos, diversas buscas. E nesse sentido, acontece uma coisa: a cada dia que passa, quanto mais coisas a gente faz, menos coisas a gente termina. A gente não consegue fazer tudo, e quem faz tudo não faz é nada. Então, basicamente, a gente precisa ter esse foco. E o que é o foco? O foco nada mais é do que a atenção concentrada em uma única coisa. Existem vários mecanismos para desenvolver esse foco. Por exemplo, a meditação é um deles. Às vezes a gente precisa relaxar e encontrar a gente mesmo. A gente falou na aula anterior sobre a questão da reação e da escravidão, que a gente acaba sendo uma pessoa que responde aos estímulos externos e faz um exame de consciência mínimo. E isso nos impossibilita de ter o nosso próprio propósito. Sabendo que existe um propósito maior, como somos seres insignificantes, como a gente já comentou anteriormente, em termos de imensidão que acontece nesse exato momento. Então, quando a gente fala sobre o foco, a gente chama para a gente a responsabilidade sobre o momento atual. A vida é única e a gente precisa executar determinadas experiências para poder nos enriquecer e ter uma satisfação. É como se a gente plantasse uma semente. Essa semente multiplica. E é isso que a gente faz. A cada dia que passa, cada experiência que a gente adquire, a gente multiplica. A gente multiplica tudo ao nosso redor. Esse é um propósito, multiplicar. Mas tem outras pessoas, isso é em razão principalmente dessas atividades e imensidões, tecnologia, pessoas, ambiente, inúmeras coisas que estão acontecendo. A gente acaba ficando doido. E doido no sentido assim, de não ter o foco. A gente acha que está fazendo tudo e vai para cá e vai para lá e vai para cá e não faz é nada. Então, a gente precisa fazer esse exame de consciência rotineiramente. Meditação, calma, um lugar com contato com a natureza, sair das telas de celulares, computadores e equipamentos eletrônicos, um estado de conexão, que é exatamente o exame de consciência. Então, o foco começaria por aí. Então, esse é um tema muito buscado, muitas pessoas precisam. Existem diversas terapias, existem tratamentos, principalmente para as pessoas que precisam estudar. Existem alguns medicamentos, mas eu vou ser sincero, a solução não é externa, é interna. Às vezes a gente precisa de uma potencialização quando a gente tem um tempo limitado. Mas, por exemplo, você quer fazer uma prova e você não tem o tempo hábil para poder estudar todo aquele conteúdo e você quer dar uma potencializada, mas o seu corpo acaba pagando preço. Nada que lhe é dado que não será cobrado. E, no caso, a capacidade de concentrar, de executar uma atividade muito grande ali, cerebral num curto período de espaço pode ser prejudicial. Por quê? Porque, assim, pode ser benéfico, mas também pode trazer efeitos negativos, indesejados. Nesse sentido, você pode ter alguns problemas mentais, alguns transtornos, alguns traumas. Realmente, quando a gente está doente mental ou doente no sentido da palavra, a gente precisa do tratamento. Mas o tratamento sempre o mais adequado é a gente acreditar que a gente precisa melhorar. Porque apesar da gente dar pouca importância para esse exame de consciência, tanto a meditação quanto a parte de hipnose, quanto
a parte de superação está associada a uma única palavra, a fé. A fé é algo poderoso. Quando você acredita em você mesmo, você consegue superar todas as barreiras. Por mais que seja difícil, mas você, ao longo de um percurso, com muito foco, você será capaz de superar todas as dificuldades que você encontra ao longo da tua vida. E assim, é basicamente como se você sentisse, se você entrasse naquele ambiente, o vento que bate em você, você assim, sentisse a energia que aquilo realmente vai se concretizar. Esse é o sentimento de fé, de acreditar. E o foco, eu acho que a melhor forma para você executar uma tarefa é dessa forma. Você tem que, por mais que às vezes você tenha um certo trauma com aquilo, você tem que gostar, você tem que exprimir sentimentos que mostrem que você é favorável àquela atividade. Se você começar, essa bosta, isso aqui não presta, eu não gosto disso, muito provavelmente o seu trauma vai ser potencializado. Você já tem um e vai potencializar ele ainda mais. Então, esse exame de consciência, você vai permitir você procurar ali argumentos racionais e que possam superar essas suas emoções negativas. E no final das contas, você vai executar aquela tarefa com extrema habilidade, se você conseguir superar. E se você notar, geralmente atletas de alto rendimento, que são pessoas fora da curva, eles gostam muito do que faz. E por isso que eles conseguem ter o foco suficiente para treinar repetidamente e conseguir se aprimorar a níveis que são fora da curva. Então, nesse sentido, eu acho que o foco começa primeiro pela consciência.